A confiança nas instituições de proteção às mulheres vive um acentuado descrédito. O tamanho desse problema foi mapeado pela pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Movimento Mulher 360. O levantamento, realizado em abril e divulgado no dia 1º de junho, revela um cenário alarmante. Menos de 20% das brasileiras confiam na polícia ou na justiça. O medo se tornou rotina, com 89% das mulheres afirmando que a violência cresce a cada dia. Os dados mostram ainda que 61% da população naturaliza o controle sobre a vida da parceira. Essa naturalização, que serve de base para o ciclo da violência, é analisada por Vanja Andréa Reis dos Santos, presidenta nacional da União Brasileira de Mulheres. A pesquisa Datafolha ela revela um dado importante, que a sociedade brasileira reconhece cada vez mais a violência contra as mulheres como um dos problemas mais graves no país. Isso demonstra que a luta das mulheres, dos movimentos feministas e das políticas públicas de enfrentamento à violência tem contribuído para essa mudança de consciência social. Entretanto, os resultados também acendem um alerta. Embora a maioria da população reconheça a gravidade da violência contra as mulheres, não consegue compreender que querer controlar a vida das mulheres, mesmo que minimamente, intimidando, né, humilhando, discriminando, que tudo isso faz parte, né, do cotidiano das mulheres. Essa forma de violência muitas vezes é naturalizada, né, e isso tudo serve como base que alimenta as agressões mais graves e o feminicídio. Combater a violência ela exige não apenas uma proteção da vítima, mas também uma profunda transformação cultural. É preciso enfrentar a misoginia, né? A ideia de que os homens têm o direito de controlar a vida das mulheres. E, nesse sentido, a aprovação pela Câmara dos Deputados do PL, que criminaliza a misoginia, representa um importante avanço civilizatório. A Câmara tem que aprovar. A mensagem, ela para a gente é muito clara, né? O ódio, o desprezo, a discriminação, né, com as mulheres, elas não podem ser tratadas como uma opinião ou uma simples brincadeira, né? A sociedade está dizendo que a violência contra as mulheres é grave e os três poderes têm que interagir no sentido de fortalecer leis, políticas públicas e mecanismos que possam fazer com que as mulheres vivam com dignidade, com liberdade e com segurança. Na ausência de políticas públicas efetivas, os índices do Datafolha se confirmam na ponta do atendimento. O baixo nível de confiança nas instituições reflete a rotina das delegacias, onde as denúncias frequentemente esbarram na burocracia e nas falhas estruturais do Estado. A deputada estadual Beth Saul, do PT, expõe essa realidade comum em São Paulo, mas também comum em todo o Brasil. Todos os dias vemos mulheres que efetivam as suas denúncias, mas não veem isso se concretizar, ou seja, às vezes pedem medidas protetivas, demora para sair as medidas protetivas, às vezes as medidas protetivas saem rapidamente, mas as mulheres continuam sendo ameaçadas e às vezes até mortas, mesmo com medidas protetivas. Quando uma mulher decide denunciar, ela na verdade busca uma proteção. E olha que para ela decidir denunciar não é uma tarefa fácil. Mas muitas vezes ela encontra demora no atendimento, falta de acolhimento e até falta de empatia. Para as mulheres poderem ir para uma delegacia, fazer uma denúncia, elas precisam também se sentir protegidas e, mais do que isso, acreditar que essa denúncia vai de fato ter resultados positivos para ela. A inércia do Legislativo, apontada por Vanja Andréa na cobrança pela votação do projeto que criminaliza a misoginia, abre espaço para que o Congresso tome medidas na direção contrária. O exemplo prático ocorreu no último dia 2 de junho. Nessa data, o Senado aprovou um projeto de decreto legislativo 3 de 2025. O projeto, articulado por representantes da bancada conservadora do Congresso, suspende normas do CONANDA, que garantiam atendimento humanizado a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Ao retirar diretrizes contra a revitimização, o Legislativo ilustra de forma concreta o cenário de desamparo medido pelo Datafolha. O impacto dessa decisão, frente à Constituição de 1988, é analisado pelo desembargador e jurista Alfredo Atier. A proteção que a Constituição estabelece para as mulheres, para as crianças,
é uma proteção que vem do direito internacional e de um processo civilizatório que reconhece que mulheres e crianças são fundamentais para o futuro da humanidade. Isso pelo cuidado, pela presença e pela responsabilidade familiar. Isso porque, sem que nós possamos proteger as nossas mulheres, sem que nós possamos proteger as nossas crianças, sem que a humanidade, enfim, reconheça a importância que ambas têm para a construção de um futuro, a possibilidade de um futuro, nada mais poderá ser feito para prosseguir nesse processo civilizacional. No Brasil, a Constituição de 88 estabeleceu parâmetros muito claros para esse tipo de proteção, ao falar tanto da igualdade como da construção de uma sociedade solidária, uma sociedade mais livre, uma sociedade mais igual. Quando o Congresso legisla para acabar com as garantias que a legislação estabeleceu para o aborto legal, para a proteção das crianças contra as consequências extremamente nocivas da pedofilia e da violência que estão sujeitas tanto no ambiente doméstico quanto no ambiente público, o Congresso está legislando contra o povo, contra a Constituição, contra o direito internacional e, sobretudo, contra a civilização. É importante que nós superemos essa fase. Não é possível admitir que, por interesses conjunturais de uma ideologia que cresce no mundo graças aos avanços da extrema-direita e da luta que a extrema-direita trava contra as constituições, contra o direito internacional, contra os direitos humanos e contra a democracia, isso é inadmissível no momento que nós estamos vivendo. Então é preciso que nós lutemos para superar esse tipo de medida que o Congresso brasileiro tomou, que vai totalmente no sentido oposto àquilo que a Constituição estabelece.